Imagine que todas as grandes histórias que você já ouviu, todas as aventuras que marcaram sua infância, todos os filmes que te fizeram arrepiar, na verdade, seguem um mesmo caminho. Um mapa secreto. Um molde quase invisível, mas presente em praticamente todas as narrativas que conquistaram o mundo. Do órfão que descobre ser um escolhido, ao guerreiro improvável que precisa enfrentar seu maior medo. Do jovem comum que recebe um chamado impossível, ao herói que retorna transformado. Essas histórias não nasceram por acaso. Elas seguem uma estrutura ancestral, tão antiga quanto as primeiras civilizações humanas, e tão poderosa que continua sendo usada pelos maiores escritores e cineastas da atualidade. Mas, afinal, o que é esse padrão misterioso que conecta culturas, mitos e até os blockbusters de Hollywood? Quem foi o responsável por decifrar essa fórmula e revelar ao mundo que todas as narrativas possuem o mesmo esqueleto? E mais importante, por que essa estrutura continua funcionando tão bem, mesmo depois de milhares de anos? Hoje, você vai descobrir a origem, o impacto e os segredos da jornada do herói. O código oculto por trás das histórias mais inesquecíveis da nossa era. E no final deste vídeo, eu vou te mostrar por que talvez a maior jornada do herói seja justamente a sua. Fica comigo até o final. Para a gente entender a jornada do herói, precisamos voltar no tempo. Não só para a Grécia Antiga, com seus mitos de Hércules e Perseu, mas para as histórias que nossos ancestrais contavam ao redor de fogueiras, para as lendas sussurradas de geração em geração. Desde sempre, a humanidade busca sentido na vida através de narrativas. E com o tempo, certas histórias, certos padrões, provaram ser mais poderosos, mais ressonantes. Foi só no século XX que um estudioso chamado Joseph Campbell percebeu isso. Campbell era um professor, um mitologista, fascinado por histórias de todas as culturas. Ele mergulhou em lendas indígenas, textos sagrados orientais, contos de fadas europeus, épicos da Babilônia. E ele encontrou algo chocante. Por baixo das diferenças culturais, das roupas, dos deuses e dos monstros, existia um esqueleto narrativo fundamental, um padrão que se repetia incansavelmente. Ele chamou esse padrão de monomito, ou, como ficou mundialmente conhecido, a jornada do herói. Em seu livro revolucionário, O Herói de Mil Faces, Campbell descreveu essa jornada em 17 etapas. Mas não se assuste, a gente pode simplificar isso. Pense na jornada como uma grande viagem de ida e volta, dividida em 3 atos principais: a partida, a iniciação e o retorno. Vamos começar pelo primeiro ato. A partida. Toda grande história começa com o herói em seu mundo comum. É a vida normal, a rotina, o lugar onde ele se sente confortável, mas talvez um pouco incompleto. Pense no Luke Skywalker na fazenda de areia em Tatooine, ou no Frodo vivendo tranquilamente no condado. A vida é previsível, até que algo acontece. Surge o chamado, a aventura. É uma carta de Hogwarts, um pedido de ajuda de uma princesa, a descoberta de um anel misterioso. Esse chamado é o que tira o herói da sua zona de conforto. Mas a primeira reação do herói quase sempre é a mesma: a recusa do chamado. Ele pensa: impossível. Não sou forte o suficiente. Não sou corajoso. Não sou escolhido. É o medo do desconhecido falando mais alto. É o Frodo dizendo que essa missão não é para ele. Mas então, algo ou alguém aparece para dar aquele empurrãozinho. É o que Campbell chama de encontro com um mentor, um guia sábio que oferece conselhos, treinamento, ou um objeto mágico. É o Obi-Wan Kenobi dando um sabre de luz, o Dumbledore explicando sobre a profecia, ou o Gandalf revelando a verdade sobre o anel. Com a ajuda do mentor, o herói finalmente aceita sua missão e cruza o primeiro limiar. Ele deixa para trás o mundo que conhecia e entra no mundo especial, o lugar do desconhecido e do perigo. Esse é o ponto sem volta. A aventura realmente começou. E isso nos leva ao segundo ato.
A iniciação, agora no mundo especial. O herói enfrenta uma série de testes, aliados e inimigos. Ele aprende as regras desse novo universo. Descobre quem são seus amigos e quem quer derrubá-lo. Harry Potter faz amizade com Rony e Hermione, enquanto aprende a enfrentar Malfoy e Snape. Luke se junta a Han Solo e Chewbacca para escapar do Império. É nessa fase que o herói cresce, aprende novas habilidades e se prepara para o maior desafio. Essa preparação o leva à aproximação da Caverna Oculta, um lugar de grande perigo, muitas vezes literal, como o Covil do Dragão ou a Estrela da Morte. É a preparação para o confronto final. E então, vem a provação suprema. Esse é o ponto mais sombrio da jornada. É a crise, a batalha contra o maior medo, o confronto com a morte. O herói parece que vai perder, tudo parece perdido. É o momento em que Luke enfrenta Darth Vader e descobre a verdade sobre seu pai. É quando Harry enfrenta Voldemort no cemitério. É a escuridão antes do amanhecer. Mas ao sobreviver a essa provação, o herói conquista a recompensa. Ele não só derrota o inimigo, mas também ganha algo de grande valor. Pode ser um tesouro, um conhecimento secreto, o amor, ou uma nova compreensão sobre si mesmo. Ele emerge da escuridão, renascido. E aqui entramos no terceiro e último ato. O retorno. Você pode pensar que a história acabou, mas a volta para casa é tão importante quanto a partida. A primeira etapa é o caminho de volta. Nem sempre é fácil. Às vezes, o herói é perseguido pelas forças que ele desafiou e precisa fugir para retornar ao seu mundo. Pense na fuga frenética de Frodo e Sam de Mordor. Então, acontece a ressurreição do herói. Esse é o clímax final. O herói precisa usar tudo o que aprendeu na sua jornada para enfrentar um último teste. Mas desta vez, no seu mundo comum. Ele precisa provar que realmente mudou. É o Harry Potter duelando com Voldemort em Hogwarts, na frente de todos. É a prova final de sua transformação. E finalmente, o retorno com o Elixir. O herói volta para casa, mas não como a pessoa que partiu. Ele traz consigo o Elixir, a recompensa de sua jornada, que pode ser a paz para seu povo, uma lição de vida, ou a sabedoria para curar sua comunidade. Ele usa sua experiência para melhorar o mundo de onde veio. Simba retorna para assumir seu lugar como rei e restaurar as terras do reino. O herói completou seu ciclo, e seu mundo comum está transformado para sempre por causa de sua jornada. Agora você deve estar se perguntando: por que isso funciona tão bem? Por que essa estrutura ressoa tanto com a gente? A resposta é simples. A jornada do herói é um espelho da nossa própria vida. Todos nós somos os heróis das nossas próprias histórias. Pens. Bam, o mundo comum é a nossa zona de conforto, nossa rotina diária. O chamado à aventura pode ser uma oportunidade de emprego, a decisão de começar um novo relacionamento, a vontade de mudar de cidade, ou até mesmo um desafio inesperado, como uma crise pessoal. A recusa do chamado é aquela voz interna que diz: não consigo, é muito arriscado, é melhor ficar como está. O mentor pode ser um amigo, um familiar, um professor, ou até mesmo um livro ou um vídeo como este, que te dá o conhecimento e a coragem para seguir em frente. Os testes, aliados e inimigos, são os desafios que enfrentamos no dia a dia, as pessoas que nos apoiam e aquelas que nos atrapalham. A provação suprema é a nossa maior crise, o nosso momento mais difícil, aquele ponto em que pensamos em desistir. E a recompensa é o crescimento que vem depois de superar esse obstáculo, a nova força e sabedoria que adquirimos. O retorno com o Elixir é quando usamos essa nova sabedoria para melhorar não só a nossa vida, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. Cada vez que você enfrenta um medo, aprende uma nova habilidade, supera um desafio e se torna uma pessoa melhor. Você está completando um ciclo da sua própria jornada do herói. As grandes histórias não são apenas entretenimento, elas são mapas. Elas nos mostram que é normal sentir medo, que é normal falhar,
mas que a superação é possível. Elas nos lembram que dentro de cada um de nós existe um herói esperando por um chamado. O legado de Joseph Campbell foi imenso. George Lucas, por exemplo, usou o herói de 1000 faces como um guia direto para criar a saga Star Wars. É por isso que a história de Luke Skywalker parece tão clássica, tão universal. Desde então, roteiristas de Hollywood, escritores de best-sellers e criadores de videogames usam essa estrutura como base para criar histórias que nos cativam profundamente. Mas o maior poder da jornada do herói não está nas telas do cinema ou nas páginas dos livros. Está na vida real. Está em book. Talvez você esteja agora mesmo no seu mundo comum, ouvindo um chamado à aventura. Talvez esteja no meio de seus testes, ou enfrentando sua grande provação. Seja qual for a etapa em que você se encontra, lembre-se, a jornada é o que nos transforma. As dificuldades são o que nos fortalecem. E no final, o maior tesouro que você pode encontrar é a melhor versão de si mesmo. A sua história é a mais importante de todas. Obrigado por me acompanhar nessa jornada hoje. Se você gostou de descobrir o segredo por trás das grandes histórias, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. E me conta nos comentários, em qual fase da sua jornada do herói você acha que está agora? A gente se vê no próximo vídeo.